Godot era um perdedor fracassado, do tipo que secava qualquer garota na hora só de chegar perto, por causa da falta de aura. Só que tudo mudou depois que ele destruiu um deus para roubar os poderes dele e começou a chupar a boca de qualquer coisa que tenha 2 grandes melões. A história começa em algum lugar na cidade da Sardenha, onde o avô do Godot tinha mandado ele entregar uma tábua de pedra para uma das ex-namoradas dele. E o mano já tinha passado o dia inteiro se perdendo nas direções. Ele estava ali, dando uma olhada na tal tábua, quando uma gata local apareceu ameaçando ele com uma faca. Erika disse que fazia parte da Cruz Negra de Cobre e mandou ele entregar a tábua na hora. Ele tentava se explicar quando ela pulou para as costas dele, só pro efeito dramático mesmo. Mas então os dois escutaram um estrondo que mudou completamente o clima do lugar. No instante seguinte, um javali titânico surgiu do oceano e ela chamou aquilo de Deus Ketiko. Erika disse para ele correr e se manter em segurança, e saiu correndo atrás da criatura. Depois de pular num carro, Aisha dirigiu direto pro Deus Ketiko, mas um iate que a coisa jogou quase acabou com a vida da moça. Então Erika gritou para ela procurar abrigo e ativou seus passos mágicos para chegar num telhado. Ali, ela fez uma prece para invocar o Leão de Ferro, que abriu a boca para que ela pudesse arrancar uma espada de dentro das próprias tripas da fera. Com a espada mágica em punho, ela partiu pro ataque, na esperança de cortar através dos poderes divinos daquele bicho. Enquanto isso, Godot corria, e ao tropeçar numa pedra, deixou a tábua cair. Um garoto brilhante apareceu do nada e a pegou. Godot nem prestou atenção que aquele garoto era, na verdade, um deus. Só perguntou o nome dele. O tal deus se apresentou dizendo que estava atrás de oponentes dignos e perguntou sobre a tábua. Depois que Godot contou a história do pedido do avô, o desgraçado escondeu a tábua dele e naquele exato momento, um cavalo reluzente quase o cegou antes de desaparecer junto com o garoto. Erika ainda estava enfrentando o deus, mas a criatura era forte demais e a arremessou para longe. Por sorte, Godot estava lá para pegá-la no colo. Só que de repente, o deus se transformou num tornado e sumiu. Minutos depois, os dois estavam numa estação de trem, e ela explicou para ele a existência dos deuses míticos. Seres com poderes específicos ligados à sua natureza, enquanto o resto do mundo só conseguia ver a aparência deles como desastres naturais. Só gente mágica como ela conseguia ver esses deuses pelo que realmente eram. Depois que ele contou que a tábua pertencia a uma senhora chamada Lucretia, ela explicou que Lucretia era uma grande maga conhecida como a Bruxa da Sardenha. Depois de pedir desculpas por quase esfaquear o coitado, Erika se levantou, cansada de esperar o trem, e mandou ele carregar as bolsas dela. Mais tarde, Aisha os levou de carro até a mansão de Lucretia. E mesmo o carro chegando inteiro, Godot já tinha sofrido uns 3 infartos na viagem. Foi aí que o gato falante mandou os dois declararem qual era o assunto. E Erika explicou o caso da tábua. No instante seguinte, estavam diante de Lucretia e o decote dela estava afetando seriamente a capacidade de raciocínio do Godot. Confuso com o fato da velha amiga do avô ainda parecer tão jovem, ele ouviu a explicação de sempre. Magia. Antes de ela dar uma pequena demonstração. Depois de revelar que a tábua era na verdade o Grimório de Prometeu, Lucretia devolveu o item e disse para ele guardá-lo. Erika achou uma idiotice dar tanto poder para um boneco de pau vivo, e ele até concordou, mas Lucretia se recusou a pegar de volta, e Erika saiu batendo o pé. Mais adiante, Erika estava perdendo o contato com a realidade depois de tomar umas a mais, e ele tentou ligar para Aisha. Só que ela estava ainda mais chapada. Ele levou Erika pro quarto e pouco depois, estava lá parado, encarando os melões dela, quando ela, completamente de porre, pediu ajuda para tirar o vestido. Ver o traseiro dela ali na cama já era demais para ele processar, então tentou fugir. Só que a porta tinha sido trancada por fora pelo gato da Lucretia. De manhã, Erika o acordou com um soco capaz de quebrar mandíbula, antes de dar um segundo para ele se explicar. Ela estava demonstrando o que planejava fazer com a linguicinha dele quando escutaram outro estrondo, e o clima mudou instantaneamente. Depois de correr para fora e ver mais um deus titanizado, Erika gritou o nome dele e perguntou se aquele era Susanoo, o velho deus do oceano. Ele ficou impressionado que ela soubesse o nome do bicho e tentou chamar a atenção para si, mas foi atingido por um raio e viu outro deus lá no céu. Quando se virou para ir embora, Erika trocou de roupa e disse que precisava impedir aqueles deuses de destruírem a cidade com a briga deles. Instantes depois, ele estava no carro com a tábua em mãos, lembrando do que Lucretia tinha dito sobre a habilidade dela de roubar o poder de um deus. Quando chegaram perto de Susanoo, viram o garoto de antes, que Godot identificou como Veretragna, o deus persa da luz. Na noite anterior, Lucretia tinha contado para ele sobre 10 encarnações, incluindo o cavalo reluzente de antes, que pertenciam todas a Veretragna. Supostamente, o deus tinha devolvido a tábua com o cavalo de propósito, só para deixar as coisas mais interessantes. Depois de absorver mais 2 encarnações, Susanoo tentou derrubá-lo do céu, mas Erika interrompeu o ataque, implorando para os dois pararem, já que aquilo colocava em risco a população da ilha. Veretragna respondeu tentando fritá-la com raios.
Depois de salvar Erika, Godot correu pelo campo com ela nos braços, lembrando de mais uma coisa que Lucretia tinha dito sobre os deuses. Chegando na beirada, mostrou para Susanu a tábua contendo a encarnação do cavalo de Veretragna e ofereceu uma parceria. Impressionado com o nível quase psicótico de confiança do rapaz, Susanu aceitou e os protegeu do ataque de Veretragna. No instante seguinte, Veretragna atacou os dois com uma espada dourada, que foi lentamente perfurando a barreira. Erika identificou a arma como a legendária espada capaz de cortar através da divindade e transformar deuses em mortais. Ela tentou convencer Godot a correr, mas ele disse que queria usar a tábua, então ela deu um beijo de boa sorte antes de sair. No momento em que Veretragna estilhaçou a barreira, Godot soltou o cavalo em cima dele, até que a explosão da liberação mágica o arremessasse para longe. Veretragna só ficou puto, mas então Godot se levantou e revelou que, na verdade, tinha usado a habilidade da tábua para roubar a espada dele. Tomado instantaneamente pela aura do deus, Erika trancou os olhos nele, e a magia dele se libertou. Incontáveis espadas douradas surgiram enquanto os dois trocavam golpes, e uma delas atravessou Veretragna e o incendiou. Uma semana depois, Godot teve um sonho em que uma garota chamada Pandora contou que ele tinha sido reencarnado como um matador de deuses, conhecido como Campeão, depois que sua vida normal se foi durante a luta contra Veretragna. Ao despertar, viu que tinha dormido demais e saiu correndo para se arrumar. Estava se olhando no espelho quando percebeu Erika na cama dele, com o corpo mal coberto pelo lençol. Instantes depois, Shizuka estava interrogando ele sobre a nova hóspede da casa. Ele disse que não tinha nem ideia de como Erika tinha ido atrás dele até o Japão, e foi aí que ela começou a dizer que os dois eram almas gêmeas. Ele ficou frustrado, sabendo que não tinha risco suficiente para fazê-la se apaixonar da noite pro dia. Mas então notou os melões dela quase saltando para fora e desviou o olhar, enquanto ela tentava usar isso contra ele. Na escola, um colega perguntou como ele estava e começou a falar de uma nova aluna transferida da Itália, com o maior face card já visto por alguém. Godot nem estava prestando muita atenção, ocupado demais lembrando o que aconteceu depois da luta contra Veretragna. Erika explicou que o beijo tinha sido o que destravou os poderes que ele usou para ativar a espada. Veretragna, então, disse para ele treinar para o próximo confronto antes de desmoronar. Ele ainda estava pensando nesses novos poderes quando lembrou do que o colega tinha falado sobre a tal estudante italiana. E foi aí que a professora trouxe Erika para a sala. Ela se apresentou para o resto da classe e disse que Godot era o seu único e verdadeiro amor, dando um beijo na bochecha dele antes de usar magia mental para garantir a cadeira ao lado. Ele tentava fazer ela se acalmar quando os colegas o arrastaram para um canto para um interrogatório com surra incluída. E Erika só piorou tudo explicando a rotina de agarramento que os dois tinham. Ele agarrou o braço dela e saiu correndo, só para descobrir depois que a pessoa que arrastou era uma garota chamada Yuri. Enquanto isso, uma garota chamada Liliana estava ajoelhada diante de um campeão chamado Vauban, quando uma das encarnações dele apareceu. Vauban mandou ela ir buscar um instrumento divino, antes da profecia da noite sem estrelas. Depois da aula, Godot levou Yuri até em casa e pediu desculpas por quase arrancar o braço dela. Ela começou a implorar pela vida, chamando ele de rei. No instante seguinte, Amakatsu apareceu e se apresentou, também se referindo a Godot como rei. Pouco depois, estavam num templo, e Amakatsu explicou que fazia parte de uma agência governamental encarregada de investigar assuntos mágicos. Yuri saiu e pediu desculpas por tocar nele sem permissão, mesmo sabendo que ele era o 7º campeão, e ele mandou os dois pararem de tratá-lo como realeza, enquanto Yuri ficava toda envergonhada com a aura dele. Amakatsu comentou algo sobre Erika antes de ele voltar para casa. Mais tarde, Shizuka o recebeu com uma colherada na cabeça, dizendo que os rumores já estavam correndo pela escola depois que ele agarrou Yuri mencionando Erika. Ele teve uma mudança de humor repentina e foi direto pro quarto. Já na cama, lembrou da demonstração que Amakatsu fez sobre a beleza de Erika, que ele suspeitava estar sendo usada para enganá-lo e fazê-lo se juntar à Cruz Negra de Cobre. No instante em que se virou de lado, viu ela ali, ao seu lado, já começando a derreter o cérebro dele com os encantos de sempre. Depois de se levantar, ele mandou ela parar de fingir que gostava dele e simplesmente dizer o que queria. Ela respondeu pedindo para passar um dia com ele, para mostrar seus verdadeiros sentimentos. No dia seguinte, ele estava com Aisha tentando entender por que a ideia de sair juntos da Erika era voltar para a Itália, depois que ela o deixou para resolver uns assuntos. O clima mudou de repente, e ele viu umas garotas em miniatura a poucos metros dele. Ao perguntar se ela era uma deusa, a criatura se moveu mais rápido que a velocidade da luz enquanto falava algo sobre estar procurando uma serpente. Ela o desafiou para uma luta, mas ele recusou. Então ela o chamou de fraude e sumiu montada nas próprias corujas. Foi aí que Erika apareceu e o apresentou aos representantes do Conselho de Magia da Itália, que, segundo ela, estavam ali para testar a força dele. Ela invocou o Leão de Ferro e puxou a espada, atacando-o e quase abrindo as tripas dele. Depois de mandar ele ficar sério, soltou o leão contra ele. Usando o touro entre as encarnações de Veretragna, ele agarrou o leão pelos dentes e o esmagou contra a parede. O Leão da Luz assumiu e ele usou a velocidade da Raptor para desviar, até levar um golpe direto.
Erika disse que ele precisava se esforçar mais e cobriu a área com energia sombria antes de soltar um tornado em chamas. Godot disse que ela tinha caído na própria armadilha e invocou o grande javali. Ela conseguiu desviar e o bicho atravessou o coliseu inteiro por trás dela. Depois que ela caiu no chão, ele saltou sobre ela e perguntou se ainda tinha algum truque na manga. Ela admitiu que estava só se divertindo observando a atuação dele. O conselho discutiu entre si e decidiu confiar o instrumento divino aos cuidados dele, aplaudindo enquanto isso. Erika pediu um beijo de comemoração e ele saiu correndo quando ela tentou de novo. E exigiu saber o verdadeiro motivo daquele súbito vício nele. Ela respondeu sem pudor que era puro amor. A guarda dele caiu na hora, encarando a alma dela profundamente enquanto ela mostrava um item mágico. E num canto qualquer, Liliana observava tudo. No dia seguinte, Yuri quebrou o pente enquanto se preparava para a escola, e pouco depois, contou para Amakatsu sobre isso. No caminho, ele avisou sobre uma catástrofe iminente e disse que Godot estava envolvido. Ela não acreditava que ele pudesse fazer parte de nada ruim, então Amakatsu sugeriu que ela mesma perguntasse. Foi aí que viu Godot chegando na escola com Erika agarrada nele, comentando sobre esconder alguma verdade. Enquanto isso, no topo da Tokyo Sky Tree, uma deusa italiana fazia uma prece que pretendia usar para encontrar uma serpente ancestral divina. Depois de encontrar cartinhas de admiradores no armário, Erika desfilou pelo corredor para suas fãs antes de se despedir com um aceninho e ir para a classe. Quando Godot perguntou o segredo da fama dela, ela respondeu que ele deveria só se contentar em ser o acompanhante. Ele escutou outros alunos comentando sobre ele treinar a Aurora, e ela disse que ele só precisava prestar atenção no que ela tinha a dizer. Pouco depois, saiu para tomar um ar quando cruzou com Yuri, que pediu para se encontrarem mais tarde. No fim das aulas, ele chegou até o telhado e pediu desculpas pelo atraso, só que ela o saudou de novo como rei, e ele teve que explicar outra vez que não gostava disso. Ela então contou sobre o que Amakatsu tinha dito e perguntou se ele estava mesmo em posse de um instrumento divino capaz de acabar com o mundo. Depois que ele explicou que nem sabia o que era um instrumento divino, ela se sentiu melhor e explicou que era um artefato de pedra com uma serpente gravada. No momento seguinte, ele deixou o item cair na mão dela e contou que Erika tinha dado para ele em Roma. Ele ainda tentava se explicar quando ela explodiu na cara dele, mandando ele agir como o rei que era e ter mais cuidado com o que trazia para dentro da civilização. No templo dela, Yuri contou sobre uma profecia que previa desastre para a civilização se um certo deus recuperasse sua verdadeira forma. A profecia vinha da princesa Alice, que já tinha ascendido aos céus. Depois de explicar que a serpente era uma manifestação do poder divino da Gorgona, destinada a transformar uma deusa antiga em sua forma final, ele sugeriu simplesmente destruir o item. Ela contou que até selar aquilo era quase impossível, quando Erika apareceu e mandou ela arranjar um homem seu. Yuri quis saber por que ela tinha deixado ele trazer o instrumento para o Japão, em vez de resolver o problema em Roma. E Erika disse que tudo dependia do Godot, já que só um campeão poderia enfrentar a deusa. Yuri então pediu para usar a visão espiritual para tentar encontrar algo ligado à Gorgona. Através de uma prece, ela ativou a habilidade e acabou fazendo contato visual espiritual com a deusa, antes de deixar a pedra cair. Instantes depois, Erika e Godot corriam para alcançar a deusa, usando os passos mágicos para chegar num telhado e depois uma bússola para detectar a magia da criatura. Depois que uma coruja voou até eles, Athena apareceu na frente dos dois e o desafiou de novo. Ele recusou. Então ela pediu a pedra da Gorgona e disse que teriam que lutar por ela. Erika tentou negociar e ativou um escudo mágico quando Athena tentou calá-la permanentemente. Sentindo o poder dele, a deusa considerou resolver tudo de forma pacífica. Ele até gostou da ideia, mas ela mudou de ideia, dizendo que não queria perder uma boa luta e trancou Erika numa esfera mágica. Usando a velocidade, ela provocou o Godot, agarrando-o pelo ombro e sugerindo que ele repensasse sua linha de trabalho, antes de começar a beijá-lo. Ele tentou se afastar, mas ela era forte demais e despejou seus sucos de boca-garganta abaixo dele até deixá-lo fraco. Depois de soltá-lo, ela elogiou a resistência dele aos efeitos, mas o cansaço venceu e ele deixou Erika cair. Ela então se libertou da esfera e fez uma prece que transformou a espada em lança. Athena mandou ela repensar aquele ataque e Erika jurou proteger Godot até o último suspiro, enquanto Liliana, numa ponte, observava tudo com a visão espiritual. Erika avançou e queimou mais de 1000 calorias tentando acertar Athena, que era simplesmente rápida demais. Usando o passo mágico, ela acelerou para um golpe. Athena desviou, mas levou um pequeno corte. Depois de se curar facilmente, a deusa explodiu Erika, só para descobrir que era um clone. Erika então arremessou a lança direto na cabeça dela. Athena usou telecinese para despedaçar a arma e pensou que tivesse acabado, mas os pedaços se transformaram numa jaula que distraiu ela tempo suficiente para Erika fugir com Godot. Yuri corria para selar a pedra quando Liliana a deteve e mandou entregar o item. Ela conhecia Liliana e contou sobre o plano de selar a pedra, mas Liliana decidiu tomar o item para si. Amakatsu tentou atropelá-la e a manteve presa, antes de sair dirigindo com Yuri. Godot acordou no colo de Erika muito tempo depois, num banco público.
Ela tentou trazê-lo de volta totalmente com os lábios. Então ele lembrou que uma deusa antiga e capaz de acabar com o mundo estava voando pela cidade atrás de Yuri. Depois que ela contou que a única forma de derrotar Athena era com a espada dourada, ele se levantou e lembrou que precisavam ter toda essa informação sobre um deus para que a espada funcionasse nele. Com a informação sobre Athena sendo demais para ensinar só com palavras, ela sugeriu outro jeito, e usou o poder dos lábios para ensinar tudo o que ele precisava saber. Depois de vários minutos de aula de história via beijo mágico, ele a interrompeu ao notar as nuvens escurecendo, enquanto Athena varria a cidade em busca da Pedra da Gorgona. Em segundos, o Japão foi engolido por uma onda de trevas que também afetou a rede elétrica. Depois de ignorar a previsão do tempo, Amakatsu olhou para fora e lembrou Yuri da profecia da noite sem estrelas, sugerindo abandonar o carro para evitar deixar a pedra parada num só lugar. Enquanto isso, Athena entoava um cântico para manter as trevas se espalhando, antes de invocar mais corujas para procurar a pedra. Para evitar o trânsito, Aisha dirigiu pela passarela, e pouco depois, algumas corujas de Athena começaram a segui-los. Erika explicou que eram servas do deus da morte, o que confundiu ele, já que Athena era supostamente a deusa da sabedoria. Ela ofereceu continuar a aula de beijo, mas ele notou que Aisha estava prestando mais atenção neles do que na estrada, e pediu para ela parar de agir como se tivessem vidas sobrando. Antes que Erika pudesse continuar, receberam uma ligação de Yuri, que queria avisar que ainda estava lutando para manter o selo. Depois de mandar ela gritar o nome dele caso se metesse em problemas com Athena, ela desligou e devolveu o telefone para Amakatsu, que saiu imediatamente para buscar ajuda com o selo. Pouco depois, Aisha tinha destruído o motor do carro. Então Erika e Godot saíram correndo, e enquanto corriam, Erika deu permissão para ele adicionar Yuri no harém, avisando que ela sempre seria a número 1. No instante seguinte, viram um relâmpago, e souberam que Athena tinha encontrado Yuri. A deusa exigiu a pedra, mas Yuri se recusou a entregar e ativou o escudo com um estalar de dedos. Athena foi rachando o escudo até estourá-lo, empurrando Yuri para os braços de Liliana. Liliana tentava convencê-la a entregar a pedra quando viu Athena se preparando para atacar, e se colocou na frente para bloquear o golpe. A explosão foi demais para ela, e as duas foram jogadas para trás. Depois de se levantar, Yuri tentou pegar a pedra, mas Athena chegou primeiro e começou a ativá-la com um cântico ancestral, recuperando os poderes que tinha antigamente até entrar em sua forma verdadeira. Lembrando o que Godot tinha dito por telefone, Yuri avisou a Athena que ele estava vindo para derrubá-la, e ao gritar o nome dele, começou a perder a consciência e caiu nos braços dele quando ele apareceu. Erika também chegou e tentou falar com Liliana, mas ela não queria ser espancada de novo, e foi embora. Athena não esperava que Godot sobrevivesse ao beijo da morte, então elogiou a força dele e prometeu garantir que ele não sobrevivesse ao próximo. Yuri começou a tossir por causa do veneno mágico de Athena, e Godot puxou a espada dourada para curá-la. Ele deu à deusa uma última chance de evitar o combate, mas ela estava ansiosa demais para testar os poderes e mandou ele se preparar antes de atacar. Depois de bloquear o golpe, ele mandou as garotas saírem do caminho para poder enfrentar Athena com tudo. Mas Erika decidiu terminar a aula de história com os lábios primeiro. Depois de ativar um espaço mágico repleto de espadas douradas, ela também começou o ataque, enquanto as garotas assistiam com a visão espiritual. Ele desviou até os ataques ficarem impossíveis de aguentar e recuou. Ela invocou as serpentes para terminar com ele, mas ele disse que a fuga tinha sido proposital, só para fazê-la invocar as cobras. E lembrando das falhas que aprendeu com Erika, usou as espadas para transformar as serpentes em pedras estilhaçadas. Cansada de ouvi-lo tagarelar sobre suas falhas, Athena tentou calá-lo com uma flecha da morte, mas ele destruiu com facilidade e continuou provocando ela enquanto atacava. Ele recuou e tentou atingi-la com todas as lâminas, mas as barreiras divinas dela bloquearam tudo. Depois de usar abuso verbal para amolecer as defesas, ele avançou e usou a espada para estilhaçar a barreira. Erika sabia que ele tinha rompido a defesa, mas não conseguia mais ver o espaço mágico, sinal de que o poder da espada tinha se esgotado. Então, deixou Yuri cuidar do resto. Athena, por sua vez, já tinha descoberto que ele estava usando a magia de Veretragna e começou a atacar. Depois de cortar o braço dele e empurrá-lo para trás, ele descartou a espada e decidiu usar sua carta na manga. Com uma prece, invocou o sol e o cavalo em chamas. Athena bloqueou a explosão flamejante com um escudo, mas Godot já tinha pego a lança de Erika e a arremessado direto na barriga dela. O escudo caiu, deixando-a exposta para a explosão do cavalo. No instante seguinte, a pedra voltou ao normal. Ela retornou à forma em miniatura e Godot parou para recuperar o fôlego. Athena se levantou e mandou ele terminar o serviço, mas ele decidiu deixá-la ir, e ela prometeu lembrar do nome dele antes de desaparecer na noite. Depois que Erika o chamou de idiota por não tê-la finalizado e roubado os poderes dela, Yuri os alcançou e apontou a cratera que ele tinha criado. No dia seguinte, ele tomava café da manhã com Shizuka quando Erika apareceu de novo, dizendo que tinha trazido Yuri com ela. Yuri contou que também gostava de receber atenção, e quase o partiu no meio tentando arrastá-lo longe de Erika. Dias depois, ele estava na casa da Erika tentando acordá-la, e quando ela finalmente abriu os olhos, ele protegeu os próprios olhos da hipnose do
traseiro dela e mandou ela se cobrir. Ela então pediu ajuda, e ele começou a aprender como funcionava aquela lingerie toda, usando a visão espiritual. Yuri viu Liliana recebendo ordens de Vauban sobre um certo ritual, até que o rosto de traseiro secante dele a fez voltar à realidade. Pouco depois, ela estava fazendo o próprio lanche quando Erika roubou uma mordida e disse que era perfeito pro Godot. Ela tinha ouvido falar dele por Amakatsu e perguntou se os encantos dela já estavam fazendo efeito. Depois de dar umas sugestões bem cultas demais pro cérebro dela processar, Erika saiu correndo e voltou com uma caixa maior, refazendo o lanche para ter comida suficiente para comer com Godot. No caminho para a aula, ela ficava pensando nas possibilidades de ser a nova garota dele, até chegar na sala e ver Erika agarrada nele de novo, como sempre. Ela contou para a classe inteira o que tinha acontecido de manhã e ele tentou se defender, mas só deixou tudo mais estranho do que precisava. Depois de assustá-lo com o olhar mortal de sempre, Yuri o repreendeu e mandou Erika agir como a cavaleira respeitável que era. Erika mandou ela parar de interferir na sessão de amor dela, e as duas ficaram numa disputa de olhares carregados de aura para afirmar dominância. Muito tempo depois, Erika arrasava num jogo de beisebol, e enquanto os colegas a aplaudiam, Yuri foi perguntar pro Godot se ela estava jogando com magia. Depois de explicar que Erika gostava de jogar limpo, mesmo tendo uma vantagem mágica, Yuri disse com orgulho que era mais do tipo sofá e pipoca. Erika então apareceu dizendo que queria lançar umas bolas rápidas e precisava dele para pegar, já que ele tinha sido pegador antes, mas ele recusou. Godot contou que tinha sido o jogador estrela na escola, até que uma lesão no ombro o impediu de se tornar o próximo Jack Robinson. Seus novos poderes já tinham curado a lesão, mas ele não queria usar isso, considerava roubada. Erika então decidiu desafiar Yuri num jogo para decidir quem merecia ficar com ele, e ela aceitou. No campo, pouco depois, Godot já estava com o equipamento de pegador, esquecido do discurso de moral que fez antes, e a visão espiritual de Yuri lhe deu uma previsão do lançamento de Erika. Depois de contar para ele o que viu, ela mandou ele focar no swing e se posicionar. No primeiro lançamento de Erika, ele lembrou das instruções da Yuri e balançou o bastão, mas era rápido demais. Depois de errar o segundo, Godot pediu tempo ao ver que os pulmões da Yuri estavam prestes a explodir e mandou ela focar em cronometrar o swing em vez de pensar demais. No lançamento final, Erika acertou o timing certo, mas o que acabou voando não foi a bola, e sim o capacete do Godot, já que a bola tinha praticamente substituído certas partes anatômicas do rapaz. Enquanto Yuri tentava trazê-lo de volta do outro lado, especialistas analisavam a cratera deixada pela luta com Athena, e Liliana os observava por perto. Foi aí que Amakatsu apareceu e comentou sua surpresa em ver uma Gran Cavaleira da Cruz Negra de bronze. Mas ela não estava com clima para bater papo e foi embora na hora. De volta à escola, era a hora do almoço, e Erika e Godot tiravam as marmitas, achando que Yuri tinha um estômago de peso pesado quando ela puxou uma caixa e disse que era para os três. Erika não perdeu tempo e já roubou um rolinho de ovo, e depois que Godot elogiou a comida, ela disse que ele estava fazendo demais para chamar atenção, e ela negou dizendo que só estava cuidando dele. Erika então perguntou sobre o telefone que Yuri usou durante o incidente com Athena, e ela explicou que era de Amakatsu. Então Erika mandou Godot ajudar Yuri a comprar um depois da aula. Depois de demonstrar como um celular funcionava para o cérebro da Era das Cavernas dela entender, ela sugeriu mandar fotos do traseiro dela para ele, e Yuri surtou e saiu correndo. Erika então mandou o Godot seduzir ela para colocá-la no harém, aproveitando a visão espiritual como vantagem. Depois da aula, foram até a loja de celulares e um vendedor logo veio atender. Mas ele notou que ela estava desconfortável e mandou o vendedor dar espaço. Mostrou o próprio celular para ela e ela decidiu comprar um parecido. Enquanto conversavam, ela sentiu que alguém os observava, e mesmo sem ver ninguém, culpou a própria imaginação hiperativa. Mas era Liliana, de fato, observando do topo de um prédio. Naquela noite, ele trocou contatos com ela e quase surtou tentando ensinar como fazer uma ligação. Ao chegar em casa, escutou o telefone fixo tocando, atendeu e reconheceu a voz na hora, desligando imediatamente. Foi aí que o celular dele tocou e ele mandou Salvatore parar de ligar e de agir como se fossem melhores amigos. Salvatore estava pescando e queria saber como ele estava, depois da luta na Itália, e contou sobre Vauban. Queria que Godot provocasse o temido campeão, que estava atualmente no Japão. Só que Godot não estava pronto para outra experiência de quase morte. Enquanto ele pensava nisso, Erika estava no banho. Foi quando Liliana entrou, depois de neutralizar os guardas do templo, e a nocauteou. Enquanto Godot ligava para ela, Erika acordou e viu Vauban, que lembrou ela de um certo ritual pelo qual ela tinha arriscado a própria vida, dizendo que ela agora era propriedade dele. De volta ao templo, Amakatsu explicou pro Godot o que tinha acontecido, dizendo que Vauban provavelmente a levou para terminar o que começou há 4 anos. Godot prometeu trazê-la de volta, mas Amakatsu pediu que ele considerasse os perigos. Ele então contou sobre a ligação com Salvatore e a decisão de usar o sequestro como oportunidade para enfrentar Vauban. Yuri pediu para ir com ele e pediram para Amakatsu informações sobre o esconderijo do vilão.
Enquanto isso, Yuri estava numa janela, pensando na exigência de Vauban para que ela invocasse um deus herege para o Japão. Ela tinha se recusado, sabendo que isso traria perigo para o país, e estava disposta a perder a vida por causa disso. Godot disse para ela que a morte só facilitaria as coisas, e invocou seus servos mortos-vivos que tinha aprisionado depois de subjugá-los. Vendo aquilo, ela usou a visão espiritual para analisar os poderes dele e percebeu que tinha roubado os poderes de Osíris, o deus egípcio da morte. Ao chegar no esconderijo, Erika avisou para Godot que ele deveria esperar enfrentar Liliana, que estava no mesmo nível dela como cavaleira. Lá dentro, foram atacados na hora pelos servos mortos-vivos de Vauban. Um deles lhe deu um globo espiritual para observar. Eles cortaram os mortos-vivos com facilidade e subiram, encontrando uma bruxa que invocou um golem gigante. Erika acertou um golpe, mas ele se curou instantaneamente, e Godot começou a carregar poder. Ela o interrompeu, dizendo que sabia um jeito mais fácil de derrotar aquilo. Depois de desviar de um golpe, correu pelo braço da criatura e mudou o nome dela para Metis, o que fez a coisa desmoronar na hora. Enquanto isso, Liliana serviu chá para Yuri como forma de desculpa pelo sequestro, dizendo que sentiu a entrada do Godot. Ela disse que ele era tão estranho quanto Vauban, mas Yuri tinha uma opinião bem diferente. Ela recusava aceitar qualquer coisa dele que não fosse bondade. Liliana então mandou ela se preparar para o ritual e saiu. Enquanto isso, Godot e Erika lutavam contra um arqueiro que usava a escuridão como vantagem. Usando os poderes dela, expôs a localização dele e invocou o Leão de Ferro, que rasgou o arqueiro em pedaços. Godot começou a se sentir de fora da ação, e ela mandou ele economizar energia para o Vauban, que segundo ela, era o mais brutal entre todos os campeões. Depois de lidar com um mago cuspidor de fogo, chegaram na sala de Vauban, que esperava com os lobos. Ele exigiu respeito de Godot na hora, e deixou claro que estava muito além de qualquer coisa que o novato já tinha enfrentado. Depois de mandar ele devolver a Yuri, Vauban começou a se exibir com as próprias conquistas, e Godot o interrompeu para voltar ao assunto principal. Vauban então disse que Yuri era um bem valioso ao qual ele tinha direitos, e perguntou se Godot tinha trazido algo de valor equivalente para oferecer no lugar dela. Erika interveio e lembrou do acordo que ele tinha com o melhor amigo Salvatore. Vauban ficou intrigado com a afirmação de que Godot e Salvatore eram amigos, e pediu para ela explicar. Ela se apresentou formalmente e contou sobre o duelo entre Salvatore e Godot, que tinha terminado empatado. Desde então, os dois trocavam informações, e Salvatore supostamente tinha ligado pro Godot para fazê-lo prometer mandar Vauban para um asilo, ou direto pro céu. Godot tentou negar imediatamente a versão exagerada da história contada por Erika, mas Vauban já tinha escutado o suficiente e perguntou se era ele quem tinha domesticado Athena. Depois de contar como deu a Athena permissão para continuar existindo, Vauban revelou que ela estava no radar dele há anos. Inclusive tinha invocado outro deus 4 anos atrás com a ajuda de John, mas Salvatore chegou antes. Em vez de transformar o Godot num pretzel, Vauban decidiu fazer uma proposta e trouxe Yuri. Instantes depois, estavam todos no carro, depois de Vauban dar 30 minutos de vantagem, com o desafio de escapar dele até o amanhecer. Godot tentava achar uma forma de descobrir a origem dos poderes de Vauban quando Yuri pediu para ser deixada atrás, dizendo que os outros ficariam bem, já que Vauban só queria a ajuda dela pro ritual. Só que Erika lembrou dela do ritual de 4 anos antes, quando 30 pessoas foram sacrificadas e ficaram em estado pior do que qualquer paciente psiquiátrico. E, mesmo Erika e Liliana tendo sobrevivido, as chances de Yuri sair viva de novo eram mínimas. Então Godot se recusou a deixá-la voltar. Depois de sair do túnel, a vantagem deles acabou, e vários bandos de lobos os alcançaram na hora. Aisha pisou fundo no acelerador, enquanto Yuri voltava a insistir em voltar. Godot devolveu o telefone dela e prometeu garantir que Vauban seria derrotado. Erika dizia para Yuri não se empolgar demais em experimentar o charme do Godot quando os lobos voltaram a se aproximar. Em certo ponto, todos abandonaram o carro, e Erika mandou Aisha voltar em segurança antes de todos correrem para um prédio evacuado. Instantes depois, foram cercados pelos lobos de Vauban e Godot começou a carregar poder. Mas Erika o parou de novo e fez uma prece que duplicou a espada dela, cortando todos os bandos numa única e mesma varredura. Foi aí que Vauban fez uma entrada dramática, do tipo que já começava a dar nojo no Godot, e perguntou se ele estava pronto para a batalha. Vauban invocou um exército de servos mortos-vivos, dizendo que aqueles eram os cavaleiros mais fortes que já havia derrotado. Erika deixou o Godot fazer a dele, e ele começou a invocar o cavalo em chamas, o que pegou Vauban de surpresa. No instante seguinte, Vauban se transformou num lobisomem e engoliu o cavalo e suas chamas, antes de perguntar se Godot tinha realmente derrotado Athena ou apenas tido sorte. Ele decidiu deixar seus cavaleiros mortos-vivos ocupá-los, e enquanto Erika lutava contra eles, o cérebro do Godot entrou em parafuso, tentando descobrir o próximo movimento. Depois que Yuri o trouxe de volta à realidade, ele mandou Erika se reagrupar em outro lugar e fez uma prece para ativar a velocidade, levando Yuri em segurança para um heliponto. Foi aí que Liliana também surgiu e prometeu derrotá-la. Pouco depois, Godot chegou também a um prédio seguro com Yuri, mas seu coração começou a tentar sair pelo peito. Yuri tentou curá-lo com magia, sem efeito, e ele explicou que a cura precisava ser injetada.
Percebendo que a injeção, na verdade, eram os beijos constantes de Erika, ela mandou ele sentar e começou a massagear o peito dele, só para evitar sentir o gosto de hálito de cebola. De volta ao heliponto, as garotas trocavam de combate físico para verbal, até Liliana decidir subir o nível com um ataque aéreo que iluminou o prédio inteiro. Cansado dos carinhos no peito de Yuri, Godot perguntou sobre o poder de Vauban, na esperança de que ela beijasse a informação direto pro cérebro dele, mas ela não sabia nada sobre aquilo. Foi aí que a visão espiritual dela ativou, e ele tentava fazê-la explicar quando a Amakatsu apareceu e avisou que Erika estava em perigo. Ela tentava escapar de Liliana, mas incapaz de voar, as coisas ficavam complicadas. Erika perguntou para Liliana se ela tinha escolhido se tornar serva de Vauban, e Liliana explicou que a decisão de espancar o Godot tinha feito o próprio avô forçá-la a servir Vauban. Ela estava prestes a retomar os ataques quando escutou Yuri mandando ela parar de ser escrava de Vauban, sugerindo que se juntasse ao harém do Godot. Liliana estava recusando a oferta quando um outdoor voou direto para cima de Yuri. Depois de salvá-la, Liliana ainda recusou trocar de lado e foi atacar Erika, mas no exato momento, Erika citou a frase de abertura do diário dela, o que a deixou paralisada de choque. Enquanto Erika começava a explicar as fantasias de linguiça magnum que Liliana tinha escrito, ela sentiu os pontos de aura desaparecendo e entrou em pânico. Exigiu saber como Erika tinha conseguido aquela informação, mas Erika ameaçou vazar tudo se ela não aceitasse virar melhor amiga. Com a reputação em jogo, Liliana relutantemente baixou a espada. Godot mandou Yuri explicar o que ela tinha visto com a visão espiritual para que pudessem discutir o assunto juntos. Pouco depois, Vauban estava lá, urrando com os lobos, animado para a caçada, quando Godot apareceu com as garotas, depois de Liliana renunciar oficialmente ao posto de bonequinha de espancamento. Vauban chamou Godot de fraco por depender dos amigos, e Godot rebateu, mandando ele parar de fazer papel de lobisomem adolescente. Vauban carregou o poder e se transformou de novo, mas dessa vez, Godot estava pronto e beijou Erika para invocar a espada dourada. Depois de recriar o espaço divino, as espadas começaram a cobrir a área inteira e arrancaram vários quilos de carne de Vauban. Ele soltou mais lobos para contra-atacar, mas nenhum era páreo para as incontáveis espadas voando pelo ar. Decidiu então correr direto para o Godot e acabou pego num tornado de espadas. No instante seguinte, Vauban elogiou o esforço antes de curar o próprio rosto e invocar mais cavaleiros mortos-vivos mágicos para atacá-lo. As garotas o defenderam e decidiram resistir até o amanhecer, mas Vauban tinha outro plano e mandou o cavaleiro mais forte para terminar com elas. Yuri estava se sentindo inútil quando teve outra visão e mandou Godot transformar a espada. Ele tentou, mas ficou instável, e Vauban disse que ele não tinha a experiência necessária para completar aquilo. Yuri voltou a se sentir mal, mas Erika explicou que Godot simplesmente não sabia o suficiente sobre a coisa para completar a transformação. Entendendo instantaneamente a missão, Yuri trancou a própria modéstia numa gaveta e correu para dar um beijo nele. Ele parou para confirmar se era isso mesmo que ela queria e o rosto dela disse tudo. Então continuaram, até a transformação da espada se completar. Outro espaço mágico foi criado, com a nova forma das espadas espalhadas por todo lado, e com a lição de história induzida pelo beijo, ele contou para Vauban a origem daquele poder e usou as espadas para cortar todos os cavaleiros mortos-vivos, antes de devolver o espaço ao normal. Yuri se sentiu aliviada, mas Godot ainda sentia perigo no ar, e, de repente, foi arremessado contra uma parede de concreto. Vauban elogiou o nível dele antes de invocar divindades do clima e usar os poderes combinados de raio para atacá-lo. Godot desviou, mas escapou por pouco de virar cinzas instantâneas. As garotas tentaram ajudar, mas Vauban usou os raios para manter as duas afastadas. Ele canalizou toda a energia num único golpe que arrancou a espada dourada da mão do Godot, mas quando ia lançar outro ataque, Godot começou a ouvir vozes e invocou a encarnação da cabra antes que Vauban pudesse terminar o golpe. Quando a poeira baixou, ele contra-atacou com o próprio raio, e Vauban conseguiu desviar com o excesso de magia gasta no processo. Treinado demais para desistir, Godot se ajoelhou e as garotas se posicionaram ao lado dele para transferir energia. Com isso, ele conseguiu manter uma barreira contra Vauban. Mas então sentiu mais poder chegando e viu os servos mortos-vivos transferindo magia também, na esperança de serem libertados. Com todo aquele poder combinado, cancelaram o escudo e reuniram as nuvens antes de descer um raio nível Thor, que derrubou Vauban até explodir contra o chão. De alguma forma, ele saiu da cratera ainda de pé, pedindo mais uma rodada. Godot aceitou, mas Yuri os interrompeu, tentando fazer um discurso quando o sol começou a nascer. Vauban, finalmente, decidiu admitir a derrota, jurando derrubar Godot um dia, antes de ir embora. Yuri desmaiou nos braços dele, e Liliana contou que a troca de energia tinha reduzido a força vital dos dois, mas Yuri disse que ficaria bem. Erika então fingiu que ia cair, só para fazê-lo correr e checar como ela estava. Mas era só uma desculpa para sequestrar o rosto dele de novo. Liliana não suportava assistir à impureza dos dois, mas Yuri queria mais uma rodada com ele. Semanas depois, os melões e bolinhos de arroz saltitantes distraíram o Godot da bola de vôlei que destruiu o lado do rosto dele.
Erika foi checar como ele estava e Yuri a repreendeu por ser agressiva demais. Cansada da briga das duas, Lucretia o puxou para um abraço de peitos remotos e todas acabaram sufocando ele com os decotes. Mais tarde naquele dia, Yuri tentava curtir as águas termais quando Lucretia entrou e perguntou se ela já tinha começado a gostar da Itália. Ela recusou aceitar as tentativas de amizade, então Lucretia decidiu ficar física, agarrando os melões dela e se recusando a soltar. Instantes depois, Aisha os interrompeu para servir leite e tropeçou, derramando a substância branca pelo corpo da Yuri. Erika tinha mandado ela servir todo mundo lá fora, junto ao mar. Na mesma hora, Erika tentava fazer o Godot se exercitar, mas ele só queria a liberdade de volta. Quando ela se aproximou e prometeu ser gentil, ele lembrou como tudo começou, com ela forçando-o a viajar para a Itália. Ele então pediu hospedagem para Lucretia e Yuri disse que só queria compartilhar o quarto. Depois que Erika soltou as algemas para ele começar o treino, ele pulou na água e nadou pela própria vida. Momentos depois, se viu encarando 3 decotes nas águas termais e tentou fugir, mas Yuri o parou. Ele ficou de joelhos, escutando ela chamá-lo de pervertido culto sem nenhum limite ou senso de respeito próprio, antes de ela mesma arrancar a toalha e dar aos olhos dele mais dados do que conseguiam processar. Naquela noite, Liliana estava em algum lugar da cidade procurando por Salvatore. Enquanto isso, na casa de Lucretia, todo mundo dormia, exceto o Godot, que saiu correndo para escapar dali, quando de repente o clima mudou. Athena tinha vindo até ele. Ele mandou ela parar de ser tão obcecada por ele, e ela teve que lembrar que ainda era tecnicamente uma inimiga. No instante seguinte, ele estava num barco com ela, levado pelo vento, quando os dois viram um pilar de energia mágica sendo liberado em Nápoles. Antes disso, Salvatore estava nos túneis embaixo da cidade e, por fim, encontrou um selo mágico pelo qual passou antes de chegar ao herói. Estava tentando acessá-lo quando Athena apareceu e mandou ele parar. Ela explicou que os níveis de energia do selo estavam instáveis desde o incidente com a Gorgona, mas ele ignorou e sacou a espada. Ela avisou que o selo era forte demais para uma espada comum. Então ele carregou o poder e mandou ela prestar bastante atenção antes de cortar tudo em 2 com um único golpe. Depois que a energia se liberou na atmosfera, Perseu despertou de um vulcão dormente e ficou animado. Foi aí que um dragão divino apareceu no céu, e Athena avisou o Godot que a presença dele tinha atraído Perseu. Liliana observava o dragão voar até ele, de repente, ficar ferido e cair. Quando chegou lá, encontrou Perseu, que mandou ela ficar atrás e sacou a espada. Ela disse que a existência do dragão era vital para a sobrevivência da cidade, mas ele se recusou a escutar, alegando que seus deveres como alfa eram mais importantes do que a segurança civil. Depois que o dragão cobriu os dois em chamas, ela usou um escudo para se proteger, enquanto Perseu desviou e começou a despedaçar a criatura. Ele estava pronto para dar o golpe final quando uma barreira protegeu o dragão, e ele viu Athena. Godot também tinha aparecido e contou para Liliana que Athena o tinha sequestrado. Athena proibiu qualquer ação de Perseu contra o dragão, e ele teve que lembrá-la que ela não era nenhuma titã. Depois que ela absorveu o dragão e avançou com a força vital dele, Perseu também se preparou para lutar. Mas então Godot parou. Eles sentiram Perseu percebendo aquele poder, e Athena contou para ele sobre a derrota vergonhosa que tinha sofrido contra o próprio Godot. Perseu então se virou para o rapaz e decidiu que seria ele a esquentar a espada dele. E Athena resolveu dar espaço para os dois se agarrarem no braço. No instante em que ele apontou a espada, Liliana ativou os poderes e voou dali com Godot, explicando que ele precisava de um tempinho para se preparar antes de enfrentar Perseu. Depois de aterrissar a alguns quilômetros de distância, ela mandou ele segui-la até um capítulo próximo da Cruz Negra de Bronze. Mas ele queria saber por que os deuses estavam começando outra batalha do nada. Ela contou sobre o comportamento kamikaze do Salvatore, o que não surpreendeu ninguém, e os dois passaram a montar um plano para derrotar Perseu. Ele precisava de mais informações sobre o adversário, então ela se ofereceu para usar a magia de ensino. Mas ele logo contou sobre a resistência natural dos campeões à magia externa. No momento em que ele mencionou que aquilo era sempre o método da Erika, ela ficou competitiva e disse que conseguia fazer qualquer coisa que a Erika conseguisse. Quando ele explicou que era um beijo, o entusiasmo dela murchou na hora, e ela simplesmente parou de falar. Foi então que viram um Pégaso no céu, montado por Perseu, animado por finalmente tê-los encontrado. Ele desceu de um salto, pronto para a batalha. Liliana sacou a espada na hora para protegê-lo, e não quis escutar quando ele pediu para ela abaixar a arma, já que ela não tinha estômago para encarar um beijo. Em vez disso, decidiu avançar direto contra um deus, e ele a deteve com facilidade, só com a ponta da espada. Godot então carregou o poder e invocou o javali direto do chão, que voou pelos ares com os 3 nas costas, até que Godot agarrou Perseu e o arremessou para longe com um golpe de sumô. Depois que o javali aterrissou, Godot conseguiu fazê-lo se calmar. Mas Perseu voltou com o Pégaso e usou a própria aura para transformar o bicho em pedra. Os dois pularam para escapar, mas Perseu começou a disparar flechas em chamas. Godot ativou a velocidade da Raptor, só que Perseu cancelou a habilidade na hora.
No instante seguinte, uma das flechas atravessou o peito dele e ele caiu, com Liliana parada sobre o corpo. Perseu não conseguia se livrar de uma certa sensação, então preparou uma segunda flecha só para garantir. Foi aí que Athena cortou as costas dele de raspão com a própria lâmina, avisando que Godot era dela para derrotar. Ele perguntou se o rapaz sobreviveria à flecha, e ela respondeu que ele ficaria ainda mais forte depois de acordar. Perseu subiu no Pégaso e prometeu voltar depois de curar as feridas. Athena então mandou Liliana entregar a mensagem para Godot e foi embora. Godot estava de novo no limbo, e encontrou Pandora, que explicou que a habilidade de reviver do carneiro, usada antes de ele ser atingido, exigia uma morte completa para funcionar. Ela estava explicando algo importante sobre Perseu, quando ele começou a despertar e lutava para escutá-la, então ela só desejou boa sorte quando ele abriu os olhos e viu Liliana. Era de manhã, e ela disse que estavam no capítulo de bronze. Depois de repreendê-lo por não avisar antes de ir para o outro lado, pediu desculpas pela grosseria e se ofereceu para ele como forma de compensação. Enquanto conversavam, Karen entrou e se apresentou como a maga aprendiz que ajudou a cuidar dele quando Liliana o trouxe. Ela também era amiga da Aisha e contou para Athena sobre a viagem às águas termais que ele tinha ido fazer com as garotas. A explicação dela fez parecer que ele tinha quase espancado as garotas até a morte e deixou Liliana arrependida da decisão de ajudá-lo. Karen então avisou que ele esperava o mesmo tratamento vindo dela e ele tentou desfazer o mal-entendido. Mas foi aí que viu Liliana revelando o decote e surtou. De volta a Roma, as garotas já não estavam curtindo a viagem, já que tudo na cidade tinha simplesmente parado de funcionar. Érica ouviu falar da luta dele contra Perseu, mas com o celular sem bateria, não conseguia mais alcançá-lo, e começou a pensar em formas de chegar até ele com a Yuri. Godot também não tinha conseguido falar com elas, e Liliana estava fundo no arrependimento pelo que tinha feito. Então ele explicou que se sentia melhor perto dela depois de ver sua personalidade pé no chão, verdadeira. Ela mandou ele focar na luta contra Perseu, então ele começou a pensar em como o adversário cancelava as habilidades dele, e comentou que só a Érica poderia ajudar com aquilo. Karen mandou ele dar um espaço para ela e Liliana, e o empurrou para a sacada. Depois disso, disse para Liliana roubar o coração do Godot, para que a cruz negra de cobre da Érica perdesse a vantagem. O plano de roubar o coração dele parecia demais para Liliana, então Karen afirmou que ela estava destinada a ficar com ele. Liliana derreteu na hora, entrando num mundo de fantasia romântica com ele, e tudo começou a fazer sentido. Na sacada, Godot estava apreciando a vista quando viu um diário e começou a ler a história de amor dos sonhos de alguém. No instante seguinte, sentiu uma lâmina nas costas e escutou Liliana dizer que era hora de ele conhecer seu criador, já que tinha descoberto os segredos mais profundos dela. Ele tentou convencê-la a parar, mas ela já tinha passado o ponto da razão, e o virou de frente, prestes a finalizá-lo, quando Athena apareceu dizendo que queria conversar na praia. Instantes depois, ele perguntou sobre a habilidade de Perseu de cancelar os poderes dele, e ela não quis contar de bandeja. Então ele lembrou que a derrota dele significava que ela não teria o revanche que tanto queria. Ela concordou em contar, com a condição de que ele fizesse algo em troca, e ele estava quase aceitando quando Liliana interveio e rejeitou a oferta em nome dele. Athena então mandou ele procurá-la quando estivesse pronto. Pouco depois, ele estava com Liliana perguntando por que ela tinha interferido, e ela explodiu na cara dele, gritando sobre a irresponsabilidade de aceitar propostas aleatórias de deusas como Athena. Ele agradeceu na hora, e a fúria dela sumiu, dando lugar às lágrimas. Quando ele foi ajudá-la a se levantar, ela começou a chorar sobre a própria tendência de se envergonhar, chamando a atenção dos moradores locais, que olhavam para ele como se fosse tóxico. Ele a puxou e foi embora. Pouco depois, comprou um sorvete para ela e mandou ela não se preocupar com a falta de neurônios, já que ele mesmo tinha poucos restantes e gostava de receber os conselhos dela. Ela deu mais algumas dicas para o futuro, antes de lembrá-lo que precisavam se preparar para o confronto com Perseu. De volta ao capítulo, Karen desejou boa sorte aos dois antes de dar espaço para continuarem a pesquisa. Enquanto Godot realmente pesquisava, Liliana estava afundada até o pescoço no próprio mundo de fantasia romântica século XX. Tentava se livrar daquilo, mas as fantasias ficavam cada vez mais especificamente estranhas. E Godot achava que ela só estava estressada, então prometeu vencer contra Perseu. A aura dele acabou sendo demais para ela suportar, e ela saiu para recuperar o fôlego. No instante seguinte, ela trouxe um chá, e no momento em que ele bebeu, o corpo começou a ficar dormente. Ela explicou que o veneno servia para reduzir os efeitos da aura dele, e prometeu conseguir informações sobre Perseu antes de sair. Encontrou-se com Athena na praia pouco depois, e conseguiu convencê-la a soltar a fofoca sobre os poderes de Perseu. Depois de contar sobre o poder dele, Athena a congelou no lugar e começou a abrir o uniforme dela. Já estava apertando os melões dela quando Godot apareceu e ameaçou dar uma surra nela de novo. Athena então entregou a última peça do quebra-cabeça e os poucos neurônios restantes da Liliana conseguiram entender alguma coisa. Godot estava quase apagando, mas Athena o segurou e lembrou o acordo que tinham, antes de entregá-lo para Liliana e ir embora. Na casa da Lucretia naquela noite, Yuri assistiu Salvatore amarrar o resto das garotas para impedi-las de ajudar o Godot, já que ele queria lidar com a batalha sozinho.
Ele também contou que era o responsável por deixar a cidade inteira fora do ar e seguiu amarrando a Yuri também. Nessa altura, Godot já tinha despertado e conversava com Liliana quando uma flecha cravou ao lado dele e se transformou numa tábua. Perseu a usou para convidá-lo para o local do confronto final. Mais tarde, naquela noite, Perseu estava numa arena, gritando para os espectadores e animando a plateia, antes de sacar a espada e desafiar Godot. Depois de ativar a encarnação do touro, Godot arrancou um dos pilares e avançou para o duelo, enquanto Liliana rezava pelo sucesso dele. Mais cedo, Godot tinha voltado ao capítulo para discutir a mensagem de Perseu. Foi aí que Karen mandou Liliana entregar toda a informação que tinha sobre o adversário através de um beijo, mas Liliana não estava pronta para dar esse passo. Karen trouxe todos os livros sobre Perseu para mostrar que não havia tempo para estudar do jeito normal, mas Liliana disse que queria guardar o primeiro beijo para alguém que não fosse viciado em espancar tudo que encontrasse pela frente. Cansado da lenga-lenga, Godot saiu, alegando que precisava ir ao banheiro. Karen aproveitou a chance para dizer que Liliana precisava acelerar o jogo se quisesse roubar ele da Erika. Mas então notou que Godot estava demorando demais no banheiro. Ele desceu de um ônibus instantes depois, tendo fugido de fininho, mas Liliana já tinha alcançado ele, e voltaram a discutir a falta de testosterona dele. Ela queria saber por que ele simplesmente não usava os poderes para exigir o beijo dela, e ele explicou que queria dar tempo para ela se recuperar depois de ter sido brinquedinho do Vauban por tanto tempo. Ele tinha se levantado para ir quando uma flecha quase arrancou os dedos do pé dele, e Perseu mandou ele parar de tentar fugir do destino. De volta à arena, Perseu cortou o pilar em dois com facilidade. Então, Godot começou a jogar blocos de concreto nele, mas não fez a menor diferença. Depois de mandar ele melhorar o jogo, Perseu fez uma prece para ativar seus poderes como Deus do Sol, e os poderes de Godot foram cancelados na hora. Ele então disparou uma flecha carregada de magia que arremessou Godot contra um prédio próximo, enquanto as corujas de Atena protegiam o braço dele de outro disparo direto ao peito, e Liliana apareceu para ajudar. Depois de dizer a ela que precisava enfrentar o próprio destino continuando a luta, Liliana o chamou de volta e finalmente deixou que ele tivesse o primeiro beijo dela. Ela decidiu se juntar ao harém e mandou ele continuar com as aulas orais, para que ele finalmente pudesse derrubar Perseu. E ele não perdeu tempo, sugando todo o conhecimento que conseguia. No começo, ela não estava liberando a energia mágica esperada, então ele deu umas dicas de técnica de língua e foi guiando ela no processo, até que ela finalmente se acendeu. Perseu já estava reivindicando a vitória, mas, como Godot tinha o hábito de renascer feito Lázaro, ele decidiu explodi-lo com mais uma flecha só para garantir. Foi aí que a arena se transformou no espaço dourado de Godot, com Liliana em seus braços. Godot começou a segunda rodada atacando com espadas voadoras, que Perseu destruiu com facilidade. Perseu, então, lembrou ele do poder da própria luz, mas Godot já estava preparado e usou as espadas para criar uma barreira que as flechas de Perseu não conseguiam penetrar. Godot contou a origem do próprio nome e poder enquanto atacava com as espadas, e Perseu elogiou o esforço, mas então começou a carregar uma flecha com quase toda a magia que tinha. Godot fez o mesmo, chamando as espadas de volta para fundi-las até formarem uma espada titânica, usada para contra-atacar a flecha de Perseu. Ele cortou a flecha e quebrou o arco do adversário no processo. Perseu decidiu então mudar para a tática convencional e avançou com uma espada, derrubando Godot e cravando a lâmina no ombro dele. Godot agarrou a espada e usou a encarnação do camelo para chutar Perseu direto contra um prédio, antes de explicar as habilidades da encarnação para Liliana. Depois de cair de volta ao chão, Perseu mandou Liliana abandonar Godot em troca da linguicinha divina dele. Ela respondeu ameaçando-o, então ele usou uma habilidade especial para desligar o cérebro dela. Explicou que conseguia transformar donzelas como ela em marionetes obedientes que atendiam qualquer desejo seu, e a fez virar a lâmina contra Godot. Ele desviou dos golpes e tentou convencê-la a sair do controle mental divino, mas ela continuou até deixar um novo corte no rosto dele, enquanto Perseu explicava que qualquer tentativa de salvá-la seria inútil. Ela continuou atacando até ele não aguentar mais e desviar por completo. Ela então fez uma prece que transformou a espada num arco, e ao puxar as flechas, ele continuava gritando para ela voltar a si. Depois de disparar uma delas, acertou o próprio ombro de Perseu e Godot correu para ver se ela tinha voltado ao controle. Perseu elogiou o poder daquele amor, aparentemente forte o bastante para derrotar até controle mental nível Deus. Mas ele ainda tinha energia de sobra, então Godot avançou para continuar a luta. Enquanto lutavam, Liliana fez outra prece para criar mais flechas mágicas e esperou até Godot escapar de virar espetinho humano para dar o sinal. Perseu desviou de todas as flechas com facilidade, mas a última era um bumerangue. Voltou e o prendeu contra um pilar antes que ele conseguisse se soltar. Godot chutou a flecha para mantê-lo preso e deu um passo atrás para invocar o javali, carregando o titã como se fosse um peso de papel, e o arremessou direto em Perseu, antes de desmaiar pelo uso excessivo da própria magia. Liliana chegou até ele e, depois de muita indecisão, decidiu beijá-lo para trazê-lo de volta à consciência. Mas então Atena apareceu para parabenizá-lo pela vitória. Ela decidiu usar os próprios lábios divinos para curá-lo, e foi para uma segunda rodada.
o que fez Liliana ficar com os olhos cheios de lágrimas de ciúme. Depois de mandar ela se decidir mais rápido da próxima vez, Athena prometeu voltar e foi embora. Perseu, na hora, estava num beco tentando ir embora e curar o próprio orgulho ferido, quando alguém estranhamente parecido com Athena apareceu e arrancou o braço dele como se fosse manteiga, antes de se transformar e engoli-lo por completo. Salvatore apareceu bem naquele momento e ficou frustrado por ter perdido a ação. No dia seguinte, Liliana estava ao lado do Godot, prestes a fazer comida, quando Erika apareceu com Yuri e tentou espetá-lo contra a parede. Liliana mandou as duas saberem o lugar delas, já que era a mais nova concubina dele. Mas Godot ficou preocupado com o fato de todo mundo já saber, até ver Karen com Aisha. Ele tentou explicar que Liliana era apenas a guarda-costas feminina dele, mas quando Erika perguntou se os dois já tinham se agarrado, a reação de Liliana já foi resposta suficiente, e Erika pegou fogo na hora. No santuário da Yuri, depois das férias de verão, ela explicava a própria falha em conquistar o Godot para Ena, que também tinha sido enviada para se juntar ao harém, para facilitar as coisas para Yuri e roubar o posto de número 1 da Erika. Ena sugeriu unir forças para conquistar o coração do Godot e contou o plano para Yuri. Na escola mais tarde, Liliana alimentava o Godot enquanto Shizuka tentava, sem sucesso, contar quantas garotas eram. Quando perguntou aos outros sobre isso, Erika contou sobre o primeiro dia de volta da Liliana, quando ela também declarou o amor dela publicamente para todo mundo e usou controle mental para pegar o assento de trás dele. Ela vinha aparecendo na casa deles todas as manhãs desde então, e Shizuka já estava cansada da obsessão dela por ele. Enquanto os repreendia, Erika mandou a Yuri prestar atenção, e ela observou Liliana servindo ele com toda a dedicação de uma concubina orgulhosa. Depois das aulas naquele dia, ele encontrou um convite para um chá, e Liliana decidiu ir com ele. Ao chegarem, viu Yuri e Ena, que o receberam obedientemente enquanto Ena se apresentava como sua nova aliada, contando o plano de fazê-lo casar com ela e com a Yuri. Ele se sentou para uma xícara de chá antes de perguntar o que a tornava apta a entrar no harém. Ela não esperava que ele fosse classudo o suficiente para ter opções, e começou a listar todas as garotas dele até aquele momento, até ele afirmar que eram só amigas. Depois de um momento breve e extremamente constrangedor de silêncio, Ena perguntou se Yuri sentia o mesmo, e ela tentou fingir que estava tudo bem. Então Ena mandou ela pensar bem antes de escolher as palavras. Ela estava quase confessando os verdadeiros sentimentos quando Liliana interrompeu, mandando Ena parar de enrolar e ir direto ao ponto. Ena disse para Liliana que ser a segunda colocada no harém não melhorava as chances dela, já que o excesso de cantada deixava difícil escapar da zona de amizade. Foi aí que Erika apareceu querendo saber do que estavam falando. Ena disse que estava, na verdade, ansiosa para conversar com ela, então Erika mandou ela sair para falar em particular, e pegou a arma antes de saírem. Muito mais tarde, Godot estava com Liliana e Yuri no portão, perdendo a paciência, quando Erika apareceu. Ele conferiu com ela se estava tudo bem, se ela não tinha acabado com a Ena. Depois de garantir que a garota estava segura, ele perguntou se todas queriam comer alguma coisa, mas Yuri disse que tinha trabalho no santuário, e Liliana simplesmente não queria ir com ele. Depois que Erika também recusou, Shizuka apareceu perguntando sobre a Ena, o que o surpreendeu. Erika então o deixou sozinho para lidar com Shizuka, cansada das tentativas dele de conquistar toda a espécie feminina. Naquela noite, Athena preparava uma tempestade enquanto lutava contra sua doppelganger das trevas, o que atraiu Perseu até a piscina. No dia seguinte, Liliana viu Yuri, mas o clima estranho que Godot tinha criado impediu qualquer conversa entre as duas, e Erika já tinha começado a notar aquilo. Na hora do almoço, Godot comia com Shizuka e tentava pegar um rolinho de ovo quando Erika roubou primeiro e disse que queria convidá-lo para um encontro. Shizuka imediatamente arrumou as coisas e desejou sorte para os dois antes de sair batendo o pé. Godot então perguntou o que ela realmente queria, e ela disse que o encontro era lenda, mas que também queria saber o que estava acontecendo entre Yuri e Liliana. Mais tarde naquele dia, ela ligou para Liliana e contou sobre os planos do encontro com Godot, pedindo que ela resistisse ao impulso de stalkear ele por um dia, mandando ela focar no conteúdo culto do manuscrito novo. Depois, ligou para Yuri antes de ir buscar Godot, que ainda estava fazendo cara de bravo. Instantes depois, ele perguntou onde ela planejava levá-lo, mas ele mesmo ainda não sabia. E quase teve a garganta esmagada quando ela ficou irritada e agarrou o colarinho dele. No momento seguinte, estavam do lado de fora de um provador no shopping, ele se desculpando enquanto ela trocava de roupa e mandava ele resolver logo aquilo. Quando ela tentou mostrar o conjunto novo de lingerie, ele se recusou a olhar, e ela começou a provocá-lo, quase fazendo os outros clientes chamarem a segurança. Depois de experimentarem diferentes lugares para comer, pararam num parque para tomar sorvete e, pro próximo destino, ela queria algo diferente. Então ele começou a pensar em ideias, até ver uma construtora trabalhando num dos monumentos que ele mesmo tinha destruído recentemente e teve a ideia perfeita. Enquanto isso, Liliana andava de um lado pro outro no santuário da Yuri, que estava fazendo a limpeza, querendo saber como ela conseguia ficar tão calma enquanto Erika provavelmente estava reorganizando as tripas do Godot por aí. Yuri não achava que aquilo pudesse chegar tão longe, e teve que lembrar Liliana que, no fim das contas, elas ainda eram consideradas só amigas.
o que não dava esperança nenhuma para as duas. Ela então lembrou da tarde comprando o celular com ele e tentou se convencer de que a zona de amizade não era assim tão má. De volta ao encontro, os dois estavam na cratera repleta de água que ele tinha criado ao derrotar Athena. E Erika usou o momento para lembrá-lo de que as garotas que ele considerava só amigas sempre estiveram ao lado dele. Depois de pedir desculpas por ser tão avoado, ele perguntou por que ela parecia tão indiferente à falta de neurônios dele, e ela disse que já tinha aceitado a lentidão dele desde a primeira vez que se conheceram. Estavam para ir embora quando nuvens de tempestade cobriram a cidade de repente, e Anna apareceu perguntando por Erika, lembrando-a do duelo que tinham combinado. Erika trocou de roupa na hora e mandou Godot não interferir enquanto Anna sacava a espada estranhamente poderosa que carregava. Yuri sentiu aquilo do santuário e saiu correndo, com Liliana correndo atrás. As garotas já tinham começado a lutar, e Erika ficou intrigada com a espada, que Anna afirmava ter sido feita pelo próprio avô. Godot queria saber a razão da briga, então Erika explicou que Anna queria eliminá-la, e Anna disse que ele deveria ter apenas garotas japonesas no harém. Depois de mais alguns golpes, Erika recuou para elogiar a técnica de Anna com a espada, mas notou lascas na arma. Removeu os defeitos e usou magia para infundir a espada com raios, antes das lâminas se chocarem de novo. Godot entrou no meio das duas e escapou por pouco de ir direto para o céu, dizendo que não queria ver nenhuma delas se machucando, e seu rosto ficou vermelho. Mas isso só deixou Anna mais animada para derrubar a Erika, e depois de ativar completamente a magia, avançou pro ataque. Godot agarrou a espada e cancelou a magia dela na hora. No instante seguinte, um portal se abriu embaixo dele e ele foi sugado para dentro. Erika atacou Anna imediatamente, exigindo saber o que tinha acontecido. Anna disse que ele tinha sido levado pro reino astral pelo avô dela. Ela voltou a carregar poder e contou sobre as origens da própria espada e do avô, que tinha sido no passado um herói. Em vez de continuar a luta, Erika saltou dentro do portal e Anna a seguiu. Shizuka, na época, estava em casa vendo a previsão do tempo enquanto esperava o Godot, quando alguém caiu direto pelo teto. Depois de se sentar, Anna pediu desculpas pela invasão e perguntou por ele. Enquanto vagava pelo reino astral, Godot começou a passar mal, pensando nas garotas, quando viu uma cabana e escutou alguém chamando para dentro. Lá, encontrou Susanoo, um velho educado que disse ser o avô que Anna mencionava. Enquanto isso, Shizuka tinha ficado acordada a noite inteira esperando por ele e viu Athena cheirando o travesseiro dele. Depois de perguntar sobre o relacionamento dela com o irmão e ouvir sobre algumas das atividades cultas dos dois, ficou horrorizada ao perceber que o irmão dela era um tarado sem freio. Em outro canto do plano astral, Erika estava queimando os próprios pulmões depois de usar toda a mana, enquanto Anna parecia tranquilíssima, dizendo que provavelmente era o avô reforçando a força dela. Ela disse que a espada a fortalecia com a própria magia divina e demonstrou explodindo Erika contra uma parede de rocha. Erika ainda tinha um pouco de raça sobrando e avançou, prometendo derrotá-la para chegar até o Godot. E Anna queria toda a fumaça possível. Na cabana, Susanoo contou pro Godot que tinha se aposentado no reino astral para escapar do estresse do mundo normal, e perguntou se ele já sabia disso. Com o cérebro entrando em curto-circuito, Susanoo explicou que Pandora, responsável por supervisionar as atividades do reino, provavelmente tinha errado o transporte dele, motivo pelo qual ele não se lembrava dela. Susanoo contava sobre alguns dos próprios feitos do passado, quando Godot começou a lembrar de cada detalhe da história de vida de Susanoo. A espada dourada apareceu de repente, e confuso, ele escutou Susanoo explicar que o reino astral era basicamente uma biblioteca com as memórias de todos os seus habitantes. Godot reagia às memórias inundando o próprio subconsciente, e Susanoo o desafiou para um duelo. Mas decidiu deixar aquilo para outra ocasião. Godot perguntou sobre as garotas. Então ele abriu o pote e mostrou Erika quase sendo derrotada, mencionando que a espada de Anna colocava as duas em perigo. Godot exigiu ser levado até elas, e Susanoo disse que ele mesmo poderia fazer isso, imaginando-as, mas precisava de algo dele antes. Nessa hora, Erika ainda desviava dos ataques de Anna, e tirou um segundo para respirar. Anna perguntou se ela já estava pronta para jogar a toalha. Erika descreveu como tinha sido a vida desde que conheceu o Godot, e disse que não pretendia desistir, mas a própria história só deixou Anna ainda mais determinada. Então, ela decidiu usar a carta na manga. Sacrificou-se para a própria arma divina e o deus dentro da espada tomou conta do corpo dela por completo, bem no momento em que estava prestes a acabar com a Erika. Liliana chegou ao local onde o portal tinha aparecido com Yuri, que usou a visão espiritual para localizá-los, e contou para Liliana onde estavam. Liliana conhecia um jeito de trazê-los de volta, mas precisavam de uma certa poção. Amakatsu apareceu para ajudar e quase foi atacado por Liliana. Então ele explicou que não tinha nada a ver com aquilo e contou que algo estava acontecendo com o mundo deles. Portais enormes surgiam sobre cidades ao redor do globo. De volta ao reino astral, Godot salvou Erika de Anna e mandou ela descansar antes de checar se Anna ainda estava no controle. O deus dentro da arma se apresentou como Murakumo e atacou. Godot criou o espaço dourado e começou a atacar com as espadas, revelando que aquela era, na origem, a arma do próprio Susanoo.
Os ataques enfraqueceram o controle sobre o corpo da Ena, e ela abriu outro portal e escapou. Godot tentou detê-la, mas viu Erika desmaiada e correu para ajudar. Instantes depois, ela despertou, e ele decidiu levá-la até Susanoo com a teletransporte mental. Mas errou o alvo. Ela mandou ele focar mais, então ele tentou de novo, transportando os dois entre dimensões diferentes até o estado da Erika começar a piorar. Em casa, Shizuka escutava Athena explicar o relacionamento com o Godot e começava a surtar. As duas viam um noticiário explicando a súbita escuridão global, quando ela percebeu que Athena já tinha ido embora. Godot, enquanto isso, tinha conseguido alcançar uma praia com ar respirável de novo, mas o estado da Erika não melhorava, e ela começou a pedir por um último beijo. Ele tentou fazê-la ser otimista, mas ela disse que o envenenamento do ar astral era demais para ela conseguir se curar. Com os olhos cheios de lágrimas, ela lembrou dos dois desde a primeira confissão dela, e ele lutava para acreditar que alguém pudesse amar um cara como ele. Depois de ela explicar o próprio amor por ele, ele decidiu dar o beijo que ela pediu. A empurrou para o chão, mas em vez de continuar aquilo, começou a ficar furioso, exigindo saber quem era o responsável por fazê-la sofrer daquele jeito. No instante seguinte, escutou um deus perguntando se ele estava pronto para desafiar toda a divindade, e ele aceitou. Depois que Veretragna ofereceu a forma final do próprio poder, ele absorveu tudo e perguntou se Erika ficaria com ele contra todos os deuses. Ela prometeu permanecer ao lado dele, e ele mandou ela se preparar para receber a magia, começando a mais intensa troca de energia via beijo que os dois já tinham feito. Depois de esticá-la para acelerar a transferência e cortar o lábio dela, ela chegou ao ponto final da troca mágica e disse que já se sentia melhor. No santuário da Yuri naquela noite, discutiam o plano para resgatar Godot e as garotas do Reino Astral, mas ao começarem, sentiram magia sombria bem perto da entrada e ficaram aterrorizadas. Enquanto isso, Godot curtia a praia com Erika quando um portal se abriu e Murakumo saiu de dentro, tendo usado Ena para chegar na forma final. Erika sacou a espada para a segunda rodada, desviou do primeiro ataque e usou um corte carregado de magia para derrubá-lo. Godot correu até Ena, mas ela mandou ele esquecê-la, dizendo que ele era poderoso demais para uma vilãzinha podre como ela. Depois de Erika defendê-lo do ataque de Murakumo, ele chegou até Ena e a arrancou dali antes que Murakumo os jogasse para fora da própria cabeça. No instante seguinte, ele avistou o traseiro dela ali logo em cima e pulou para trás para esconder a própria vergonha enquanto pedia desculpas. Ela então se vestiu e agradeceu com um beijo, que Erika também presenciou, mas as duas ficaram focadas demais em sobreviver a outro ataque do Murakumo. Depois de se levantarem, escutaram um estrondo alto e viram algo rachar através do plano humano, trazendo todos de volta. Foi aí que assistiram Murakumo sendo absorvido por Athena, que parecia ter enlouquecido de vez, mas quando viram a Athena de sempre, gentil, Godot percebeu que aquela versão psicótica era, na verdade, outra coisa: Metis. Liliana reconheceu o nome e perguntou se ele estava falando da esposa de Zeus. Godot contou que tinha ouvido sobre isso com Susanoo, que explicou que Metis, assim como Athena, era uma deusa que ganhava poder espalhando trevas e caos. Ouvindo aquilo, Yuri concluiu que a presença de Metis naquela escuridão que cobria o planeta lentamente era o cumprimento da profecia da noite sem estrelas. Em algum lugar da cidade, Amakatsu tentava encontrar a Pedra da Gorgona e pisava fundo no acelerador para chegar a tempo. Enquanto isso, Metis já tinha começado a explodir o santuário com os próprios poderes, e depois de transformar Murakumo em sua própria vista, avançou direto contra Godot. Ele empurrou Athena para fora do caminho e tentou entender como ela usava a espada de Ena com tanta facilidade. Yuri usou a visão espiritual para revelar que praticamente todas as armas divinas usadas pelos deuses tinham ligação com serpentes. E Murakumo, na verdade, tinha sido forjado do corpo de uma serpente, a Hydra que Susanoo havia derrotado no passado. Com o curso intensivo completo, Erika mandou ele escapar com Athena para impedir que Metis a absorvesse e alcançasse a forma final. Godot queria ficar e lutar, mas ela lembrou que ele precisava recuperar as forças antes de invocar as encarnações, e as outras garotas também se juntaram para convencê-lo. Foi aí que Aisha apareceu de carro com Amakatsu, então ele entrou com Athena, querendo levar a Yuri também, mas ela se recusou a ir com ele. Depois que saíram, Erika disse para Yuri que fazer papel de Mulher Maravilha não a tiraria da zona de amizade, e ela respondeu, calma, prometendo se tornar o único e verdadeiro amor do Godot, ou pelo menos um deles. Depois que Erika ativou a magia do amor despejada nela pelo Godot, os poderes de Metis começaram a explodir para fora dos entulhos, e enquanto os outros desviavam da explosão, Erika levou o primeiro impacto como uma verdadeira campeã. Nesse meio tempo, Godot estava no carro tentando entender tudo, e Amakatsu contou que estavam indo para o Monte Fuji. Havia um santuário na montanha com recursos o bastante para esconder a presença deles de Metis. A voz nova de Athena começou a incomodar Godot. Então ele mandou ela falar normalmente, mas Amakatsu disse que faltava algo nela. Ela tinha perdido uma parte de si mesma para a Pedra da Gorgona, e aquela parte se tornou Metis, que lutou contra ela nas nuvens e roubou os poderes e memórias dela, deixando-a com um nível de QI de uma pedra. De volta ao santuário,
Erika usava o poder do Godot para repelir os ataques de Métis, deixando as garotas em choque quando um dos golpes a empurrou para trás. Liliana entrou para apoiá-la, enquanto Yuri e Ena começavam a rezar para ativar uma magia de contenção que mantivesse Métis presa no lugar. Erika e Liliana, então, combinaram os poderes para dar um golpe mágico que explodiu Métis. Muito tempo depois, no santuário do Monte Fuji, Godot checou os próprios níveis de poder e viu que a magia tinha voltado. Athena perguntou sobre os deuses, e enquanto ele explicava suas ideias para ela, Métis já tinha acabado de nocautear as garotas e sentiu a magia delas. A montanha só tinha deixado todo mundo mais visível. Ele estava explicando como os deuses eram, basicamente, ursinhos de pelúcia poderosos, quando Métis despencou do céu e usou a própria foice para queimar o lugar inteiro. Ela ficou surpresa ao vê-lo ainda de pé e deu a ele uma chance de desistir, mas ele ofereceu parar a luta se ela voltasse a ser Athena. Ela quis permanecer no controle, então ele decidiu continuar lutando. E enquanto ela avançava, ele invocou a força do touro e tentou bloqueá-la com uma pedra, mas ela a estilhaçou com facilidade. Ele então ativou a própria velocidade, mas o coração acelerou demais e ele foi derrubado. Quando ela avançou de novo, invocou a força das pernas do camelo e chutou ela, mas isso só o deixou aberto para um corte brutal da foice. Athena tentou salvá-lo e teve uma costela arrancada no processo. Então ela pegou a foice e deu a ele uma chance de escapar. Godot fez uma prece para invocar o cavalo reluzente e o usou para incinerá-la, mas ela ainda mal tinha um arranhão e finalmente conseguiu pôr as mãos em Athena. Ele estava longe demais para impedi-la de usar um beijo para absorvê-la, e assistiu enquanto ela desatava os poderes, ativando a forma final. Depois de quase explodir a montanha inteira, ela se preparou para finalizá-lo. Mas, com a derrota óbvia diante dele, Godot ainda se recusava a desistir. Foi aí que Yuri apareceu e usou um beijo para curá-los com a própria magia, e o resto das garotas saiu em cena feito um número de High School Musical, revelando o plano para derrotá-la. Métis fez pouco caso do plano, então Godot mandou ela assistir enquanto ele beijava a magia para fora da Ena, ativando o espaço dourado. Depois de invocar agressivamente as habilidades de vento escondidas dentro do Murakumo, a foice escapou do controle dela e voltou para a forma original, na mão da Ena. Godot tentou banhar Métis em espadas douradas, mas ela ativou várias camadas de barreiras que a defenderam. Ela contra-atacou com a serpente fantasma, mas as garotas o protegeram do golpe e disseram que precisavam reestruturar a espada, usando o beijo de Liliana para completar a lição divina de história. As espadas mudaram de forma e começaram a romper as barreiras de Métis. Godot fez uma prece para desvendar a verdade dos poderes dela, enquanto a última barreira lutava para se manter de pé, até usarem um corte de mais de 1000 espadas para destruí-la de vez. Erika então ofereceu o próprio amor e usou o poder do beijo para reestruturar as espadas de novo. Depois do ataque explodi-la, Métis se separou de Athena. Então as garotas combinaram os poderes para dar a Godot magia suficiente para invocar o javali. Métis usou os próprios poderes para empurrar o javali até ele virar pó de fada, e partiu direto contra Athena. Godot correu para impedi-la, mas foi aí que Athena despertou, com as memórias de volta, através de um beijo inesperado. Eles combinaram os poderes e começaram a reunir todas as espadas para formar uma foice gigante. Athena sacou a própria foice e avançou. No fim, eram poderosos demais, e a cortaram bem no meio, causando uma explosão que devolveu o mundo ao normal. Depois de absorver o que restava de Métis, Athena prometeu ver Godot de novo e foi embora. No instante seguinte, o fôlego dele se esgotou e ele passou o resto do dia dormindo em cima da Erika. Um mês depois, ele estava em casa comendo com as garotas, até que o amor delas fez as tripas do Shizuka virarem gosma. E por hoje é isso. Antes de encerrar, um salve gigante pra galera que sempre aparece pra assistir até o final. Vocês são umas lendas. E se você tá empolgado com o que vem por aí, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nadinha. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.